Queridos irmãos, então agora nós vamos dar sequência na questão que Kardec interroga os bons espíritos da seguinte forma: de onde vem a influência, as influências que sobre ele se exercem? Nós já comentamos um pouquinho no anterior, mas vamos dar sequência. Eu sou carne de pescoço mesmo. Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura do Satanás. É lógico que é por falta de conhecimento. Então, coitadinho do Satanás, naquela época não tinha nem... Eu não tinha tempo, gente. Porque qualquer coisinha, né? Culpava Satanás, o demônio. Não. Demônio é a própria pessoa, né? Então, olha só para você ver. Não merece assim nem muito esclarecimento aqui, não, porque isso aqui é coisica à toa. Kardec faz uma outra... Não, aí tem outra pergunta. Agora outra pergunta. Tal influência só exerce sobre o espírito em sua origem? Ih, Kardec é esperto, hein? Kardec está perguntando se tal influência só exerce sobre o espírito em sua origem, né? Os bons espíritos respondem assim, ó: acompanha-o na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desentende obsidiá-lo. Agora a gente entende que é preciso bastante perseverança no caminho do bem e do amor ao próximo, porque para os espíritos, ai, gostoso, né? Você se engravatasse, você acha que eles faziam isso? Abrir boca aqui. Então, é preciso bastante perseverança, porque você imagina só, durante o teu processo evolutivo, você persiste tanto no caminho, no amor ao próximo, que aqueles espíritos que te perseguem, eles acabam desinteressando por te obsidiar. Eles chegam um momento que eles pensam assim, não, mas não, nós estamos perdendo tempo obsidiar esse caboclo aí, ué. Mas por quê? Não, nós estamos perdendo tempo porque tudo que a gente faz, ele supera. Como tem um livro de Chico Xavier, Neio Lúcio, acho que é Neio Lúcio, que tem lá um tema que chama O Poder das Trevas. Eu não vou relatar tudo porque é muito longo. Mas havia um médium que ele era um médium por excelência. E olha, gente, para ser um médium por excelência aqui na Terra, tem que ser um Chico Xavier, viu? Um Divaldo Pereira Franco. É aquele que nada o demove dos teus ideais. Pois bem. E as trevas se reuniram, né? Porque aquele médium, ele estava assim, atrapalhando o projeto das trevas aqui na Terra. Então as trevas todas se reuniram com o chefe das trevas e para discutir uma
trama, uma forma de tirar aquele médio do caminho. E o chefe das trevas ali sentado numa cadeira bem imponente, apontava assim: fulano de tal, o que você tem em mente para que possamos acabar com aquele médium lá? Uai, senhor, é espírito aqui do Brasil, sabe? Mineiro ainda. Uai, senhor, vamos manifestar no corpo dele, vamos fazer com que se manifeste no corpo dele lepra. Ah, larga de ser besta, senhor. Espírito desse nível aí, ele agradece o homem lá em cima lá por parecer lepra no corpo dele, porque são pessoas resignadas. O outro: vamos acabar com a parte financeira dele. E não, são seres resignados. Você vai achar bom acabar com a parte financeira dele. E depois que todos os espíritos das trevas manifestaram suas opiniões, o chefe das trevas disse assim: olha, vocês querem destruir esse médium? Aproxima-se dele e fica por perto, dizendo-lhe em sua mente: você é um zero à esquerda. Você não presta para nada. Você é um inútil. Você acha que as pessoas estão se importando com você? Você é um imprestável. E assim as trevas fizeram. E assim as trevas conseguiram destruir aquele médium. Por quê? Porque o médium, ele no fundo, ele achava que ele era insubstituível. E nós temos que entender que existe uma classe de seres que são insubstituíveis. Professor Bezerra de Menezes, Leon Denis, Allan Kardec, Francisco de Assis, Mãe Maria Santíssima, Jesus. Deus é insubstituível. Mas nós, gente, não nos vangloriemos. Não nos vangloriemos, porque médium é substituível. Médio é igualzinho corda de violão. Arrebentou. Troca-se por uma e joga outra no lixo. Sem notar que lixo foi jogado. Não é menosprezando o médium, mas toda honra e toda glória ao Pai, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, ao professor e a Bezerra de Menezes, a Allan Kardec, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Padre Donizete Tavares de Lima, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e muitos outros. Dona Isabel Salomão, da cidade de Juiz de Fora. Então nós temos que agir com humildade. Kardec pergunta de novo: tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Resposta: acompanhe-o na sua vida de espírita até que haja
conseguir tanto império para si mesmo que os maus desentende, né, obsidiá-lo. Então aqui agora nós vamos para a questão de 123. Porque há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Ué, será que foi Deus quem permitiu que os espíritos possam tomar o caminho de Deus, o caminho do mal? Não tem nada a ver com Deus, não. Tá vendo como que a gente aprende? Porque há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal. Não foi Deus que permitiu. Resposta: como pedis a Deus conta de seus atos? Supondes poder penetrar-lhes os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Agora veja bem, voltando, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, tá? Isso aqui não significa livre-arbítrio, e sim livre-arbítrio relativo. Porque aqui, nesta situação, nesse nível evolutivo, todos nós nos encontramos subjugados, sob o amparo e a proteção, tanto dos benéficos quanto dos maléficos, tanto do meio que nós nos encontramos. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, na liberdade de escolha, que ele deixa cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Dessa forma aqui, se a gente não esclarece, se nós não tivéssemos feito o esclarecimento a respeito do livre-arbítrio relativo, a forma como aqui se encontra fica meio que parecida que o ser é detentor do livre-arbítrio e que ele é quem escolhe. Você entendeu? O que é certo e o que é errado. Tá entendendo? E que é responsabilidade dele. Agora, como entra no esmiuçamento o livre-arbítrio relativo, que mostra a influência do eu, a influência de segundos e de terceiros, a influência de meios, a influência de obsessores, de espíritos das trevas e de espíritos anticristo, a influência de depressão, de angústia e melancolia, de família e de casta, de etnias, de sociedade, influência de miscigenação, influência da miscigenação. Aí já é livre-arbítrio relativo, porque ele encontra-se sobre a influência de centenas de seres, e pelo fato dele não ser
evoluído, ele se deixa levar pelas influências alheias ao seu eu, porque ele não é evoluído suficiente para dominar as suas vontades próprias. O que os bons espíritos, como nós dissemos no princípio do estudo hoje, eles são detentores de todas essas qualidades de domínio próprios, que nós poderíamos classificá-los como detentores do livre-arbítrio, sem relativo. Mas nós não os classificamos, nós poderíamos classificá-los por eles já ter condições evolutivas para dirigirem os seus desígnios. Mas nós não os classificamos porque esse é um material didático, é um assunto didático relacionado ao nosso nível evolutivo. E eles se encontram no outro nível evolutivo quando esse nosso material didático, esse nosso conceito evolutivo, para eles não tem significado algum. Deu para você entender isso? Eu acredito que sim, você é uma pessoa muito inteligente, né? Questão 124. Pois que há espírito que desde o princípio segue o caminho do bem absoluto, e outros o do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos. Deve haver gradações? Não. Não é. Tá vendo só? Olha só para você ver. Eu vou repetir isso de novo. Gente, isso é uma delícia. Isso é a mesma coisa de que você, num dia de calor, você tomar um milkshake. Apesar que eu não posso. Ó, gente, eu não posso tanta coisa. Nem milkshake. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto. Vamos voltar uma questão aqui, ó. Pois que há espírito que desde o princípio segue o caminho do absoluto. Agora, esse princípio do absoluto aqui é do princípio inteligente, o qual todos nós conhecemos aqui na Terra. Agora, eu já expliquei em outros vídeos que o princípio inteligente não é esse princípio que se dá aqui na Terra. O princípio inteligente, ele começa no ser aqui na Terra, toda vez que aqueles atributos, mediante sua evolução, começam a ser desenvolvidas. E que dali em diante ele passa a desfrutar. Porque até então, naquele estado, ele encontrava-se, ou ele se encontra, num estado latente de ignorância dos princípios condizentes à evolução, ao reino o qual nele aqui ele se encontra. Não é fácil, né? Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto, e outros do mal absoluto.
Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos? Não. Não, não deve existir gradações nenhuma. Um optou pelo copo de pinga, outro optou pelo copo de leite. Você entendeu? Por isso que não podemos dizer que, como nas questões anteriores, que eles são detentores de princípio, eles são detentores de atributos, atributos os quais como se diz, aptidões, né? Também, no caso aqui, não só as aptidões, o livre-arbítrio, que é impossível. Então, só para você ver. Sim, certamente, e os que se acham nos graus intermédios, constituem a maioria. Os que se constituem nos graus intermédios constituem a maioria. Olha só para você ver como são as coisas, são interessantes. Na questão 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros. Isso que é interessante, né? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Vocês entenderam uma coisa aqui? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. As eternidades. Então quer dizer que não existe a eternidade. Para o espírito em processo de evolução, que é limitado. Que ilimitado é só para Deus. Gente, não sei o que estou dizendo, gente. Os bons espíritos estão dizendo aqui. Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Então eles teriam que dizer assim, sim, mas a eternidade lhe é mais longa. Agora, sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. É porque existe algo muito além do que nós imaginamos, que eu já imagino. Eu só não tenho palavras para dizer, né? Aí Kardec faz um esclarecimentozinho aqui, Por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova, porque nós sabemos que perpetuidade, né, vem de perpétua, e que perpétua é o mesmo que eternidade. Olha que complicação. A gente vai ao cemitério, está escrito lá:
perpétua, né? Capela perpétua. Então, perpetuidade vem de perpétua, né? Então, por essa palavra, a eternidade, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade, de seus sofrimentos. Então, aquele que sofre é uma perpetuidade, porque o sofrimento parece que não passa, né? Parece que não passa. Cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbe numa prova. Então não lhes é dado ver quando lhes sucumbe numa prova. É mais ou menos por aí. Agora, nós temos que entender, né, com todo respeito, que o que a gente leu aqui é apenas uma... Vamos dar por outro vídeo.